Salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tamo de volta com a continuação da obra do Médico do Futuro, então já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal e comente aí o que você tá achando. Bora fortalecer e dali! O protagonista tá desacreditado, achando que o velho só pode estar de zoeira. Mas o velhote todo sério manda. Então vai olhar no calendário se acha que tô mentindo. E é claro que o prota compra a ideia na hora. Bora lá agora, então. Chegando na casa do velho, o choque vem. Era tudo real. Ele realmente voltou no tempo. E quando se olha no espelho, meu Deus, quem é esse aí? Tá todo diferente. Ele começa a reclamar que essa versão dele tá zoada, enquanto o velho dá risada e chama ele de narcisista. Mas aí bate a dúvida: quem é o líder da aliança nessa época? O velho, confuso, responde: Garoto, isso aqui é Huaxia, tem vários países vizinhos, mas nunca ouvi falar de aliança nenhuma. Ah, o prota congela. Como assim, Huaxia? Ele lembra da história. Antes da aliança existir, os países ainda eram independentes e estavam em guerra, ou seja, ele viajou décadas no passado. Nesse meio tempo, a garota finalmente acorda e já começa a chamar pelo avô. Ela não lembra como chegou em casa, já que os dois estavam cortando lenha na floresta. O velho explica tudo e ainda solta: esse rapaz te salvou. A garota começa a lembrar, e do nada, pervertido, o velho, que já tá acostumado, logo corta. Ô menina, para com isso! Ele pede para ela buscar um chá de ervas e quando o velho sai, o clima fica tenso. A garota já olha pro prota desconfiada. O que esse cara vai aprontar agora? Ela encara ele e pergunta: foi você que aplicou o remédio em mim? E o protagonista, sem um pingo de noção, responde: sim, foi pro seu bem. Inclusive tive que dar um, digamos, trato nos seus docinhos. A menina pira e já começa a xingar o prota, dizendo que agora ninguém mais vai querer casar com ela. Ele, na maior cara de pau, responde: olha, eu fui obrigado a fazer isso. Se não fosse eu, teria que ser o seu avô. Enquanto isso, o protagonista fica pensando: tá bom, mas como eu vim parar aqui? Que uma explosão de laboratório não deveria levar ele pro passado. Mas ele logo corta seus pensamentos para mandar a garota descansar. Mas ela acaba perguntando qual é o seu nome. Ele responde que é Ye Tian. Mas a gente vai chamar só de Ye porque Ye Tian é muito embaçado de falar. E a garota se apresenta. Meu nome é Lian Wan. Daí ela pergunta o que ele estava fazendo naquela montanha sozinho e que ele não parecia da vila deles. Ele fala que também não sabe e que só lembra de ter acordado escutando ela fazendo xixi na floresta. A menina começa a surtar pensando que ele deve ter visto errado. Mas Ie, sem um pingo de filtro, já manda: eu vi absolutamente tudo. A garota se enfurece e vai pra cima do prota, mas acaba escorregando e batendo uma área ferida no chão. Nosso protinha que já tá num dia inspirado, aproveita o momento para tirar as calças dela e massagear a área com a desculpa de que era para diminuir a dor. A garota surta de novo e o velho aparece no quarto. E encontra a garota toda envergonhada. Ele pergunta o que está acontecendo ali e a garota envergonhada aponta para o protagonista e diz que ele não tem nada a ver com ela. O velho, ainda mais confuso, pergunta o que aconteceu e o prota com a cara lavada diz que apenas deu uma massagem para aliviar a dor. E completa dizendo que talvez ela não goste de ter as calças tiradas 2 vezes ao dia. A Li Wan já ameaça ele de morte se ele espalhar alguma coisa sobre ela. E ele responde que não está interessado no corpo dela por ela ser toda plana. Mudando de assunto, ele pede o remédio para o velho. Mas a garota desconfiada recusa, dizendo que poderia ser um veneno. O Ie pega o remédio do velho e diz: agora que eu te salvei, você tem que continuar viva. A garota debocha e diz que ela duvida que ele seja um médico de verdade. Ele dá um sorrisinho e fala para ela que, se ela não quiser tomar o remédio oralmente, ele pode aplicar por outro orifício. A garota, com os olhos arregalados, fala: tá bom, eu tomo. O velhote pergunta como está a situação da neta. E ele fala que está tudo bem, ela só precisa de alguns cuidados especiais e já voltará a ficar perfeita. E já aproveita o embalo para pedir abrigo para o velho. O velho aceita desde que ele cure sua neta. Durante a noite, enquanto a garota está sonhando com o protagonista, ele se pergunta de quem é aquele corpo que ele está usando, já que o velho disse que ele não parece ser daquela vila. Então ele se pergunta também por que ele acordou no meio da floresta. Ele também percebe que aquele corpo é muito fraco, provavelmente por causa de álcool e prazeres carnais. Então ele pensa que renasceu no corpo de um pervertido, e deduz que aquele cara foi assassinado e jogado pelas montanhas. Ele decide que vai investigar a vida antiga daquele corpo. Ele já acorda com uns gritos vindo do lado de fora da casa, com ameaças de invasão. O protagonista continua se espreguiçando, apenas ignora e volta a cochilar. Enquanto lá fora, o velho está sendo cobrado por uns caras na porta. O líder do grupo fala que se o velho não tiver o dinheiro que deve, eles vão levar a garota como pagamento. O velho pergunta por que ele trouxe tantas pessoas e diz que não vai entregar a neta para pagar a dívida. Lin-Wan pede para o chefe ele dar mais tempo para que consigam o dinheiro e promete que vai devolver tudo, mas ele diz que ela só precisa aceitar o pedido de casamento do neto dele. Lin-Wan implora para que ele pare com isso e já avisa
que não sente nada pelo rapaz. O chefe, então, inflama o grupo a invadir a casa do velho. Eles avançam com a intenção de tomar a garota à força. O velho tenta impedir a entrada, mas é facilmente superado. Quando eles estão prestes a entrar, Wu Tian aparece e diz que eles não vão levar a garota. O grandão logo pergunta qual a relação dele com ela, e ele dá a desculpa de que agora ela é sua paciente e que ninguém pode tocá-la antes que se recupere. Lin Wan não entende porque ele está se metendo nisso. O grandão se irrita com o protagonista, que começa a provocá-lo, assoprando cinzas no rosto dele e dizendo que fará o mesmo com ele. O grandão se enfurece, mas é contido pelo chefe. Ele pergunta de onde Wu Tian veio e se ele gosta de Lin Wan. O protagonista responde que simplesmente não gosta desse tipo de mulher, o que deixa Lin Wan furiosa, perguntando que tipo de mulher ela seria então. Wu Tian pergunta quanto o velho deve, e o chefe responde que são 20 mil. O protagonista se impressiona, achando exagerado todo aquele barulho por apenas 20 mil. Ele repreende o grupo, dizendo que é um absurdo incomodar o velho por tão pouco. O grandão, sem querer ouvir mais nada, parte para cima do protagonista. A garota pede para ele tomar cuidado e ele ironiza, dizendo que pensava que ela não se importava com ele. Ela se corrige, dizendo que não se importa e que só falou porque o corpo dele não aguentaria aquele soco. No momento em que o golpe do gigante está prestes a atingir Wu Tian, de repente, o grandão perde as forças e cai no chão. O protagonista debocha, dizendo que ele é como aquele pó de antes. O velho, assustado, pede para seu neto se levantar rápido, mas ele responde que não consegue. O grupo fica confuso com a situação. O velho pergunta ao protagonista o que ele fez com o neto dele e manda ele reverter a situação, senão vão acabar com ele lá. O vovô lá pede para Wu Tian liberar o grandão, dizendo que são vizinhos. Mesmo contrariado, o protagonista obedece ao senhorzinho e avisa o grupo que, em 3 dias, podem voltar para pegar o dinheiro, mas que, por enquanto, é para sumirem dali. O grandão não quer deixar barato essa humilhação, mas o velho, ainda em choque, diz que é melhor saírem dali, por enquanto. Então, eles metem o pé. A garota finalmente relaxa, mas o protagonista começa a provocá-la. Lembrando que ela estava preocupada com ele, Lin Wan fica toda nervosinha, dizendo que queria que o fortão tivesse acabado com ele, né? Ele, todo confiante, afirma que se fossem 10 daquele, ele daria conta. Rapaz, eu acho que ele tá metendo o louco, sei não. Ela pergunta o que aconteceu para aquele cara ter caído e fica paralisado. Então, o protagonista explica que ele é um santo da medicina e que aquilo não foi nada. A verdade é que sobrou um tanto de ervas e ele as transformou em pó na noite passada. A garota desacredita do protagonista, dizendo que ele não pode ser tão poderoso assim, e isso mexe com o ego do médico do futuro. Ele afirma que, com os poderes dele, pode até aumentar os seios dela, e pergunta se ela tem interesse. Lin Wan faz cara de choro, e o protagonista pergunta se falou algo errado. Ela revela que a rapaziada da escola sempre zoa ela com essa história de tábua e que agora até ele vai fazer bullying. Ele se corrige, dizendo que ele realmente pode fazer isso e pede para ela parar de chorar. Ela se acalma e pede para ele dar uma olhada e ver se pode dar um jeito de deixá-los maiores. O dia começa com Lin Wan ainda na neura de aumentar os seios, mas duvidando que Wu Tian consiga mesmo fazer isso acontecer. Ela lembra das zoeiras da galera da escola e sai gritando que não quer mais ser a tábua da sala, mas no meio do surto, dá de cara com o vovô e fica toda envergonhada. O velho diz que o prota saiu para coletar algumas ervas e que ele está aproveitando para dar um grau no quarto. Mas aí ele manda na lata. Que papo é esse de aumentar os seios? Lin Wan já sai correndo, falando que não era nada, mas no desespero tropeça numa pedra e cai em cima do Wu Tian, que estava voltando bem na hora e, claro, numa posição bem estranha. Ela começa a sentir dor na ferida e o Tian lembra que ela não devia estar fazendo esforço. Aí ele solta que agora vai ter que massagear a bunda dela. Lin Wan grita, xinga ele, mas no fim das contas não dá em nada. Corta para ela, já meio chapada de dor, xingando o prota enquanto ele prepara alguma coisa. Ele pergunta qual é o fruto do mar mais caro e ela responde que são as lagostas. Então ele diz que eles vão focar em pegar lagostas. O velho chega trazendo o que o Wu Tian pediu e o prota confirma é para pintar aquele vaso.
Depois ele chama os dois para pescar. Quando chegam ao mar, eles colocam o vaso na água, preso com algumas pedras, e sentam na beira das rochas. O Tian fica observando Lin Wan, pensando que esse tipo de garota é tão adorável, diferente das meninas do tempo dele. Para ele, Lin Wan parece um anjinho. Ele chega a pensar que talvez ela tenha sido um presente dos céus. Do nada, o velho sai correndo e gritando que um milagre aconteceu. Lin Wan pergunta o que foi, e ele diz para eles correrem porque as lagostas estão se agrupando perto da beira do mar. Enquanto isso, em um edifício distante, uma loira está em uma sala executiva dizendo que já se passaram 3 dias e ele ainda não volta. Será que morreu? Mas antes de tudo, deixa o like aí, rapaziada. Valeu por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!